Olá, família Ciente! Um abraço apertado para todos vocês. Legal ter vocês aqui com a gente novamente no nosso canal, conversando sobre a espiritualidade. Mas antes, eu peço para você, dê o joinha, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e faça perguntas. A gente está esperando a participação de vocês para levar os assuntos que é do interesse de vocês. E vira vídeo, viu? Essas perguntas. Então, colabora com a gente. Se una à família Ciente, tá? Hoje, nós vamos ter um vídeo que nós vamos homenagear uma grande figura, um trabalhador da doutrina espírita chamado Divaldo Pereira Franco, que completou dia 5 de maio de 2024, 97 anos. Um trabalhador ativo, apesar da idade muito avançada, muito influente, um trabalhador que tem grandes palestras aí no Google, no YouTube, né, que tem uma expressão muito grande para a doutrina espírita e para o conhecimento sobre a espiritualidade, que é justamente o objetivo do nosso canal, tratarmos sobre espiritualidade. Então, a gente quer homenagear em vida, né? Porque fazer homenagem depois que já se foi, a pessoa pode não ver, mas enquanto ele está aqui, ele de repente ele pode ter a chance de assistir essa homenagem. Então eu convido você, William, para falar um pouquinho de Divaldo, que você conhece bem o Divaldo. Um salve para todo mundo, um feliz hoje, espero que vocês estejam bem. Gratidão por estarem conosco, deixando o seu like, deixando o seu comentário, fazendo o compartilhamento, enfim. Tudo aquilo que você sabe que tem que fazer. E se inscreve no canal também, que vai nos ajudar bastante. Bom, Divaldo Pereira Franco, apesar de nem todo mundo gostar do estilo, e muito mais, né, nem todo mundo gostar, inclusive, das próprias opiniões dele, as quais algumas eu divirjo também, acho que é importante a gente sempre colocar isso de uma maneira bastante tranquila, é um paladino do espiritismo que veio no século XX, junto com Chico Xavier, sem dúvida alguma, mostrar a realidade da vida espiritual. Divaldo é uma pessoa incontestável em vários aspectos. Primeiro, quero começar convidando a todos para assistir o vídeo sobre a vida dele, Divaldo Mensageiro da Paz, que vocês encontram nos streamings. Francamente, não sei em qual mais fácil, mas eu acho até que no YouTube você já encontra esse vídeo. É o filme inteiro que conta, né? Foi uma biografia feita por uma jornalista, se eu não me engano, chamada Analândia, e que ela, por sua vez, montou tudo isso, foi feito o roteiro, e ele teve a oportunidade de acompanhar algumas coisas, como tudo, né? Se você lê o livro, você não vai encontrar a mesma história no filme, mas você encontra coisas bastante relevantes e que mostram, principalmente, o potencial mediúnico desse mensageiro da paz, como foi colocado ali. Eu convido também a todos que procurem no YouTube vários vídeos. Eu fiz várias pesquisas dessa. Divaldo Franco, Chico Xavier. Vocês vão ver, inclusive, ele falando muito sobre Chico Xavier, falando da amizade que uniu os dois nos anos 40, nos anos 50. Uma pessoa com 97 anos tem muita história para contar, e ele conta, inclusive, histórias bem relevantes da vida dele com o Chico. Por que falar de Chico? Porque Chico foi o maior e ele mesmo diz isso. O próprio Divaldo, quando fala, chama ele de apóstolo da mediunidade. Mas Divaldo, eu quero comentar, é um homem que já está com 97 anos, ele tem mais de quase 80 anos de espiritismo. Ele nasceu em 1927, teve o seu primeiro contato mediúnico em 1942. Né? Então, quer dizer, se vocês fizerem as contas aí, vocês vão ver que é uma pessoa que tem 80 anos de mediunidade, praticamente. Além disso, um trabalho excepcional chamado Mansão do Caminho, na cidade de Salvador, no bairro do Pau da Lima. Também convido que vocês procurem a entrevista que ele deu para o Chico, para o Jô Soares, no ano de 2016, que conta, até tem um pedaço desse vídeo que mostra a história da Mansão do Caminho. É um trabalho que reúne 5.000 pessoas, 5.000 pessoas diariamente, pessoas de qualquer culto religioso, simplesmente pela necessidade que tem. É um homem que adotou mais de 670 crianças em seu nome como filhos naturais. É um homem que fez mais de 15.000 palestras no mundo inteiro,
já deu mais de 10 voltas à Lua, se você for pegar em termos de extensão do quanto ele viajou, distribuindo a palavra, porque o seu grande mérito, ou a sua grande missão é divulgar o espiritismo. Muita gente não gosta do estilo, da forma como ele fala, mas é indiscutível que uma pessoa que fez o que ele fez tem que ser reverenciada, e a gente está aqui para fazer essa homenagem a ele. E um ponto importante que eu vou passar a palavra para a Andréa é o fato dele também ter psicografado quase 260 livros, também da mesma forma que ele aprendeu com o Chico, e ele fala isso, ele também doou todos os seus direitos autorais para as obras de caridade, não só a Mansão do Caminho, como outras. Então, é uma pessoa que indiscutivelmente merece a nossa reverência. Podemos não gostar da forma como ele trabalha, mas a gente não pode discutir a importância que ele tem para a espiritualidade nesse período de mundo em regeneração. André? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Vânia. Vânia, Divaldo Pereira Franco e outros paladinos que representam a doutrina espírita, a Umbanda, eu digo doutrina espírita e Umbanda porque é onde nós conhecemos um pouco mais. Mas, com certeza, existem grandes nomes em outros segmentos religiosos e espiritualistas de pessoas que têm uma representatividade muito grande para o desenvolvimento do conhecimento das outras pessoas, que são pessoas que agregam muitas pessoas ao redor, aonde possa trazer uma melhoria no conhecimento dessas pessoas através do seu próprio exemplo, através daquilo que ele vive. Então, eu queria perguntar para você, Vânia, qual a importância de pessoas que representam o desenvolvimento espiritual para o desenvolvimento de outras pessoas que muitas vezes têm dificuldade de acesso às informações ou não têm a mesma vivência que essa pessoa? O que representa para a espiritualidade uma pessoa que vive com coerência de acordo com aquilo que prega? Olá, agradeço a oportunidade de estar uma vez mais com vocês. Olha, se é que deu a entender, todas as pessoas que vieram aqui para a Terra com a missão de levar o conhecimento, o desenvolvimento espiritual e as verdades, que não são muitas para nós, do plano espiritual, que na realidade é imenso o plano espiritual, e existem centenas ou talvez milhares de locais na espiritualidade que vivem de uma maneira, de outra, porém, todos esses seres, essas pessoas que se dispuseram a vir para a Terra para trazer conhecimento, para trazer um pouco das verdades, porque a verdade total ninguém tem, mas um pouco da verdade, para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos deixar de lado tantas e tantas deficiências. Eu chamo deficiência porque não é defeito, são deficiências morais que nós temos e que nós trazemos e acarretamos ao longo das existências sofrimento por causa de nossas atitudes, por causa das nossas intenções, muitas vezes, nós acarretamos para nós mesmos sofrimentos. Com o conhecimento, com a evolução, com tudo aquilo que esses seres maravilhosos, assim como o Divaldo, o Chico e tantos outros que vieram, que trouxeram para nós o conhecimento, esses seres são enviados de tempos a tempos aqui para a Terra para que a gente possa realmente crescer. Mas, para isso, nós temos que buscar, nós temos que ir atrás, nós temos que conquistar, porque a evolução não é uma coisa que se compra, não é por você frequentar um centro,
por você frequentar um terreiro, por você frequentar uma igreja, é que você vai evoluir. Não. É você praticar tudo aquilo que esses mestres trouxeram para nós. Todos se baseando em uma verdade universal, que é a verdade do Cristo. Porque o Cristo não trouxe uma verdade, simplesmente. É uma verdade universal. Em todo o universo, os seres bons, os seres melhores, os seres desenvolvidos, dentro de planetas evoluídos, vivem dessa maneira, com o planeta regenerado, com o planeta feliz, fazendo com que os outros também sejam felizes, com a sua vida, com a sua participação, com o seu trabalho, todos podem ser felizes. Esse é um planeta feliz, onde um dia chegaremos todos nós. E esses espíritos que vêm, que são espíritos de escola, são espíritos com garra, que já vêm preparados para isso, trouxeram para nós todo esse conhecimento, basta apenas que nós nos dispusermos a procurar, a pesquisar, a estudar, para que a gente possa realmente, um dia, né, chegarmos até um planeta realmente regenerado. Uma coisa muito importante quando a gente fala desses paladinos, né, que se a gente for fazer aqui uma relação, tem muita gente que é muito menos conhecida, que teve uma relevância muito importante. Eu poderia mencionar aqui 10 fácil, né? Poderia falar de Marlene Sais, que criou a entidade, o Centro Espírita Caminho da Luz e a entidade Nosso Lar. Eu trabalhei com ela por 10 anos. Poderia mencionar Guiomar Albanese, que ambas, né, tiveram uma ligação bastante estreita com o Chico, mas a Guiomar Albanese com o Centro Perseverança e com todas as entidades... Posso interromper, William? Posso interromper? Pode. Não se esqueça de Rolando Ramacciotti, que criou o GEM, Grupo Espírita Emmanuel. Eu ia falar dele. Ele é de uma importância muito grande. Eu ia falar de Rolando Ramacciotti, eu estava falando, eu ia chegar nele. Ia chegar em Vânia Alves também. Porque não. Também, sim. O início do trabalho do GEM para os cegos foi com você e com o Frederico Alves também. Eu acho que é muito importante a gente reverenciar e a gente referendar essas coisas. Quando falamos e quando escolhemos um vídeo para falar de Divaldo Franco, não é pelo estilo, não é pela forma, mas é para a gente mostrar que é uma pessoa que veio com o objetivo da espiritualidade superior, como disse a Vânia, como um espírito de escola, né? Que um dia nós vamos fazer um vídeo falando o que é espírito de escola, que não tem nada a ver com a cerveja, deixar bem claro, mas é importante que a gente entenda de maneira clara. Eles vieram com o objetivo de divulgar amplamente a doutrina. Chico fez isso, Divaldo aprendeu com Chico e fala isso nos vídeos dele. Eu não estou falando isso porque eu sou baba-ovo dele. Divaldo é absolutamente contra a Umbanda. Eu quero deixar isso claro nesse vídeo aqui. Ele é contra os rituais de Umbanda. Ele já falou isso em várias oportunidades. Não gosto quando ele faz isso, mas eu não posso deixar de falar sobre a importância que esse homem tem, ainda encarnado, para ser um guia, um vetor do que é ser um bom cristão. Muito importante a gente entender isso. Ser um bom cristão. O que é ser um bom cristão? É amar, como ele diz, aliás, ele fala que ele aprendeu com Chico, amar até doer. Não importa. Inclusive, no filme sobre a vida dele, mostra uma pessoa que ele estava dando um alimento e a pessoa pegou o alimento e jogou na cara dele. O companheiro que trabalhava com ele, o Nilson, quis agredir essa pessoa e ele falou, não, para, você não vai agredir. Ele é uma pessoa que está aqui necessitada. Se ele não quer hoje, outros querem e precisam. Amanhã eu vou voltar e vou dar para ele outra vez. E depois, não no filme, mas depois ele conta essa história numa palestra, onde ele fala que esse irmão depois foi trabalhar com ele na Mansão do Caminho. Então, quer dizer, não dá para você não falar dessas pessoas. Como tem outros também que a gente pode falar, Peixotinho, que foi uma outra pessoa abnegada do início do século XX, que desencarnou em 66, Zé Arigó,
Nossa, tem tantos nomes que a espiritualidade trouxe para quê? Para provar a existência da vida após a morte, mais que isso, para ensinar o que é ser um bom cristão. Se essas pessoas não são bons cristãos, e como disse bem a Vânia, Rolando Ramaciotti, que eu quero dizer claramente que eu ia citar, eu estava começando com as damas primeiro, né? Então eu falei da Marlene, eu falei da dona Guiomar, e eu ia chegar nele e ia chegar em você. E eu faço isso. Você, além de encarnada, você está no vídeo. Eu digo que você tem uma importância muito grande, porque o GEM foi o que foi a partir do nascimento com o seu Rolando e com vocês, você e outros que estavam lá, mas desenvolvendo um trabalho para cegos que só quem viu sabe o que era. Eu digo era porque foi muito, muito da sua parte do nascimento. Hoje, talvez um pouco menos, mas foi um trabalho maravilhoso, que eu tive a oportunidade de assistir, de comparecer e de muito pontualmente contribuir numa festa que a gente teve lá ajudando, que nós fomos convidados na época do Caminho da Luz, né, o grupo de jovens que eu dirigia, a ir lá, a partir da Andréa trabalhar com a gente naquela época e ser minha prima, né, que hoje é minha esposa também, mas e a gente acabou indo lá fazer um trabalho num domingo que foi para nós maravilhoso, né? Olhando aqui para o rosto da coisa mais linda do mundo, acho que você nem lembra disso, mas eu lembro claramente. Eu lembro sim. Então eu quero fazer desse vídeo uma homenagem a Edivaldo Franco, mas uma homenagem a esses outros paladinos. Para mim são paladinos, Marlene, Guiomar, Rolando, você, pelo trabalho que desenvolveram, que é um trabalho de abnegação. Meu pai dizia isso, abnegação pura, porque fazer o trabalho que você faz com essa amplitude, olhando toda essa necessidade, o nosso trabalho do docente hoje é muito pequeno. A gente sabe que ele vai crescer e esses vídeos tendem a fazer com que ele cresça. E eu não quero, de forma alguma, que a gente fale em causa própria, mas eu acho que é importante falar da história, né? Seus 53 anos de espiritismo e mediunidade precisam ser reverenciados, principalmente com o trabalho do Casimiro Cunha. Inclusive, eu queria até, a gente já esticou um pouco demais esse vídeo, mas eu acho que vale a gente fazer essa menção e você explicar, já que eu fiz esse aplauso a você aí. O que é o trabalho Casimiro Cunha, que é um departamento dentro do Grupo Espírita Emmanuel? Pois é. Na realidade, para a gente falar do grupo Casimiro Cunha, que é uma das vertentes do Grupo Espírita Emmanuel, teria que fazer um vídeo sobre ele, porque é de muitos anos, Vamos fazer. desde 1972, e é um trabalho muito grande, um trabalho que foi com muitos voluntários, gente muito boa, que vieram somar comigo para que aquele trabalho crescesse, E o fosse que é, atendido. do que se constitui esse trabalho? Olha, Andréa, o nosso trabalho era amplo. No início foi para divulgar a doutrina espírita através do Braille, formando biblioteca Braille para a utilização dos cegos pessoalmente e também através dos correios. Depois foi se ampliando. Aí se viu, teve a fitoteca, agora a videoteca, e tudo isso para os cegos. Mas, principalmente, a divulgação da doutrina espírita em braille. Essa era a base principal, né? Até hoje, nós temos esse trabalho. E o meu trabalho pessoal mais é com individuais, né? São pessoas que ficaram cegos com alguma idade e que perderam toda a referência, e principalmente aqui em Peruíbe, que tem muito pouco atendimento e pouco conhecimento, a gente tenta dar um suporte na vida dessas pessoas que não sabem o que fazer com a cegueira. E a gente auxilia, tanto na sua vida diária, quanto para locomoção e mobilidade. Esse é um trabalho que eu desempenhei muito tempo. Também colocação de deficientes visuais no mercado de trabalho, com cursos para que eles pudessem se colocar no mercado de trabalho, e daí para mais, para mais, para mais.
Qualquer dia a gente faz um vídeo para contar, né, como é que surgiu essa vertente de trabalhar com o Braille, né, para os deficientes visuais, que quem já não percebeu, eu sou filha da Vânia, esposa do William, e prima do William também, né? Portanto, ele é primo da Vânia. Então, nós estamos todos juntos e misturados. Mas o meu pai ficou cego antes de eu nascer. Mas nós não vamos contar isso agora. Eu só vou Nós vamos explicar como contar é. o dia, ou não, nós vamos começar, nós vamos fazer isso depois num vídeo. Então, Hoje é tá. Divaldo. Divaldo é a vez, é esse ser maravilhoso que criou um trabalho grandioso na Bahia e que se estende para outros lugares também, oferecendo trabalho, guarida, estudo. É um trabalho maravilhoso para quem quer pesquisar. A Mansão do Caminho, lá na Bahia, é um trabalho assim gigantesco e que todos os voluntários que lá estão têm um trabalho, uma dedicação incrível para que esse trabalho continue após o desencarne dele, porque nós sabemos que com 97 anos, poucos anos ainda talvez restam a ele, né? Para que ele tenha forças ainda para trabalhar, né? Mas os que estão junto com ele, com certeza vão continuar e vão desenvolver trabalhos maravilhosos. Gostaria também, Andréia e William, de colocar um nome de uma pessoa que eu prezo muito, que é o César Crispim, que tem um trabalho maravilhoso na Paraíba, no Maranhão, com essas famílias pobres. É um trabalho muito, muito grande o trabalho dele. Então, o César Crispim até gostaria de um dia poder fazer um vídeo com ele, para que ele possa contar a história dele, que é um trabalho grandioso também. Então, são pessoas maravilhosas que fazem parte da evolução e da nova era. Bom, então, como o pedido a gente vai levar para um novo vídeo, mas é muito interessante essa história, é muito interessante como a minha mãe chegou, né, a trabalhar com os deficientes, como é que aconteceu isso na vida dela, e isso explica a ação da espiritualidade, né, agindo na vida da gente, através dos acontecimentos que muitas vezes a gente não entende quando acontecem, às vezes são tragédias, e aí, através dessas situações, novas oportunidades surgem na vida da gente, e isso é muito importante. Fala, William. Eu só queria comentar, né, a gente tem sido muito sisudo nesses vídeos, né, vocês separaram, né, que eu sou primo das duas, eu sou casado com a Andréia, eu sou genro da Vânia, né, então, quer dizer, isso aqui é um grande cabide de emprego, tá? Cabide de emprego mediúnico. Para trabalhar no CENTE tem que ser Alevate ou tem que ser Jorge Alves, tá? Então, se alguém quiser vir trabalhar, tem que ver se tem esses nomes. Eu estou brincando, tá, gente? Eu estou brincando. Mas vamos lá. De fato, então, o nosso vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu acho que foi necessário a gente mencionar e falar desses... Quando a gente usa a palavra paladino, né, a gente sempre olha para uma coisa muito grande. Chico Xavier é eterno, Divaldo Pereira Franco será eterno, Zé Arigó é eterno, Peixotinho é eterno, e eu acho que a gente precisa falar dessas pessoas, porque, por serem eternos, eles têm coisas a mostrar e têm coisas a contar. Rolando Ramaciotti é eterno, e outros mais que a gente pode comentar e fazer vídeos no futuro. Quero entender, inclusive, até com as minhas colegas, né, que, apesar de serem minha família nesses vídeos, elas são minhas colegas no CENTE, para que a gente faça uma série falando sobre os paladinos do espiritismo. Eu acho que seria fantástico a gente fazer isso. E contar essas histórias. De Chico e de Divaldo, vocês vão achar lugares enormes para poder saber. Pesquisar no Google, Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, vocês vão encontrar coisas maravilhosas que, como eu já disse no outro vídeo, nosso papel aqui não é desdizer e nem ficar referendando essas coisas. Agora, tem outras histórias que vocês não encontram tão facilmente assim. Então, eu acho que a história do GEM é muito importante, conta a história de Rolando Ramaciotti, a história de Peixotinho é muito importante, que fala sobre
o início das tarefas de materialização, outras tantas com as quais a gente vai poder lidar. André, se você quiser já pegar a palavra e já fazer a reflexão do dia, seria ótimo. Então, eles estavam falando e veio na minha mente. A reflexão do dia é: procurem assistir e ouvir menos coisas ruins e buscar conhecimento na vida de pessoas que tragam algo que enriqueça a sua própria vida. Menos tempo para a desgraça e mais tempo para a construção de uma mente sã, de uma atitude positiva, que isso é o desenvolvimento espiritual, nada mais é do que você mudar a sua sintonia para algo melhor. Então, esses paladinos, esses representantes aí do conhecimento, todos eles você encontra em vários canais, e canais de YouTube, ou textos no Google, enfim, você encontra filmes. Então, vamos procurar se espelhar naquilo que tem de bom nessas pessoas. Claro, perfeito só Jesus, mas essas pessoas têm muito a acrescentar. E vamos diminuir um pouquinho, ouvir de coisas ruins. Não é que a gente não vai saber o que está acontecendo, mas se fixar menos nas coisas ruins e procurar coisas positivas para trazer esse benefício para nós mesmos. Certo, William? Eu gostaria de colocar a palavra final, se me permitirem. Tá, A palavra final para mim. Permitido está. Aqui Antônio pede para eu fazer uma reflexão adicional, que na verdade, né, eu colocaria como uma frase muito importante que todos esses paladinos nos ensinam, e o primeiro deles, indiscutivelmente, foi Jesus Cristo. E parece até uma ladainha, e na Igreja Católica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. É o que essas pessoas todas fizeram, e é uma recomendação forte para todos nós que façamos o mesmo, para que tenhamos o mesmo êxito. Por favor, Vânia. Ótimo. Pois é, só faça aos outros aquilo que gostaria que os outros te fizessem. Beijo no coração. Beijo, 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 beijo. Não esquece, deixa o joinha, se inscreve no canal, curte, que quer deixar o joinha, compartilha e faça comentários. Os seus comentários viram assuntos de novos vídeos. Um abraço. Tchau.